Então eu queria que hoje fosse um vídeo super especial, de um assunto super especial. E a gente vai falar um pouco mais sobre a neuroeducação, que na realidade é um termo inventado pela neurociência, que é para falar justamente sobre como se aplica a neurociência na educação. Primeira coisa importante que a gente tem para falar é que neuroeducação não é uma metodologia de estudo, ou seja, um professor, por exemplo, não vai te ensinar a ler e escrever, por exemplo, pela neuroeducação. O que a neuroeducação faz, ela te norteia em relação aos seus estudos. Então ela vai te falar, olha, existem tais coisas, o nosso cérebro funciona de tais maneiras, então sabendo disso, como você prefere estudar? Qual a forma que você acha que é melhor para você? O vídeo de hoje, por exemplo, foi inspirado na Thelma Pantano, então assim, recomendo vocês pesquisarem sobre as pessoas que falam sobre isso, que realmente estudaram sobre isso, porque é muito legal saber. E hoje o que eu quero falar para vocês é algo muito importante, que é a diferença entre memorização e aprendizagem. Porque, por exemplo, muitas vezes eu passei por isso, eu tenho certeza que você já passou, vai passar por isso, de numa prova lembrar de tudo ali, mas uma semana depois você não lembrar mais daquela matéria. Durante a escola mesmo, no fundamental, no ensino médio, a gente aprende a mesma coisa várias vezes e todas as vezes a gente sofre para reaprender aquilo, porque o que acontece? A gente não aprendeu. Você no nono, oitavo ano não aprendeu, se você agora no terceiro colegial precisa relembrar disso. O que você fez na época foi memorizar. E eu quero que você entenda essa diferença. Basicamente, o que é aprender? A gente começa a aprender quando os nossos neurônios começam a ter a capacidade de se comunicar um com o outro. E quando eles começam a conversar é que começa o nosso processo de memórias. Então a gente aprende pelo processo de memórias, mas os dois têm uma grande diferença. Quando, por exemplo, eu te perguntar alguma coisa e você só tiver um tipo de resposta, por exemplo, quanto é 2 vezes 2 e você me responder 4, isso quer dizer que você memorizou. Porque eu jogo uma pergunta, eu jogo uma informação e você já tem uma resposta, sem que você elabore essa resposta. Então isso é memória, é uma conexão mais simples dos nossos neurônios. E em relação à aprendizagem, o que é isso? É eu te jogar uma pergunta e você souber elaborar a resposta. Então, por exemplo, se eu te perguntar quanto é 2 vezes 2, você não simplesmente vai jogar 4. Dentro da sua cabeça, você vai saber por que é 4. Você não memorizou que 2 vezes 2 é 4, que 3 vezes 3 é 9. Você sabe qual o processo de tabuada, você sabe qual é o processo de multiplicação e por que o resultado é esse. A aprendizagem é uma rede de neurônios muito mais forte, muito mais complexa. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente se esquecer de algo que a gente memorizou do que de algo que a gente aprendeu. Porque a conexão que se forma com o que a gente memorizou apenas é muito mais simples. E o que é mais simples é muito mais fácil de quebrar, de se desmantelar e a gente esquecer. Algo muito legal que a Thelma fala é que a gente não só precisa saber o conhecimento, a gente não tá só preocupado em absorver a informação, mas dentro do nosso cérebro é muito importante a gente saber buscar essa informação. Não é simplesmente a gente saber uma coisa, mas como que a gente vai buscar essa coisa, esse conceito na hora de uma prova. E também eu quero falar pra vocês de quando eu aprendi a aquisição de linguagem, quando eu cursava letras, porque eu acho que faz muito sentido a gente entender como que a gente adquire as palavras e a partir disso saber como que a gente retoma isso. Então, por exemplo, qualquer palavra que eu falar pra vocês, como por exemplo bicicleta, você provavelmente vai saber de uma textura, de um cheiro, se é calor ou se é frio, de um barulho, por exemplo, a buzininha da bicicleta, porque é assim que a gente associa, é assim que a gente chega a algum conceito. Então a gente acessa o que a gente já sabe por meio disso, por meio desses caminhos. Então um cheiro, um gosto, uma textura, um som, eles só vão facilitar a gente a encontrar onde que está aquela memória, aquela aprendizagem que a gente já tem. E é por isso que todo o tempo que eu falo pra vocês, associa isso com uma emoção, associa isso com um cheiro. É porque se você já associar aquilo com um cheiro, com uma emoção ou qualquer outra coisa, vai ser mais fácil de você reencontrar o caminho de onde no seu cérebro está aquele conhecimento. Não é só você decorar uma fórmula, mas como no seu cérebro você vai buscar aquela fórmula. Você sabe qual fórmula você usa para cada coisa, porque você já sabe, você já decorou, memorizou, aprendeu qual a função daquela fórmula. Então, se por exemplo começar a falar de matemática e de volume, você não vai buscar na sua cabeça uma fórmula de química, uma fórmula de física, porque você já tem os parâmetros e você precisa, com esses parâmetros, aprender a buscar a informação. É legal a gente entender que uma única informação não está em um único lugar do nosso cérebro. Então, o seu cérebro, quando for pensar na bicicleta, ele vai juntar a parte dele de som, ele vai juntar a parte dele de cheiro, de textura e todas essas funções que a gente tem
para te formar a palavra bicicleta e você enxergar uma bicicleta aí na sua cabeça. Então é isso que eu queria que vocês entendessem, essa diferença clara entre memorização e aprendizagem. Memorização é algo muito simples nas nossas conexões neuronais, ou seja, é muito mais fácil de se esquecer. Já a aprendizagem é quando você sabe explicar o que está acontecendo. Você não simplesmente sabe uma resposta, mas você sabe de onde isso está vindo. Você aprendeu a falar sobre isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo.